Oi, pessoal, bem-vindos a esta aula de Química. Meu nome é Maria Vitória e nesta aula iremos abordar os temas metais, não metais, metalóides e tendências de grupos. O termo metal refere-se a uma das 4 classificações, de elementos químicos da tabela periódica. São metais 94 dos 118 elementos da tabela. Os não metais, eles possuem, presença marcante, presença abundante na natureza, e eles apresentam também algumas características, como não possuir brilho, são maus condutores de calor e eletricidade, por isso eles funcionam, eles agem como isolantes. E os metalóides, eles apresentam tanto características dos metais quanto características dos ametais. E as tendências de grupos, iremos evidenciar a questão da eletronegatividade e da eletropositividade. Espero que vocês gostem da aula e venham comigo. Então, metais. O que é? Os metais, eles possuem características difíceis de esquecer. Além de brilhosos, eles são sólidos em temperatura ambiente e está presente na nossa história há muito tempo. O material mais usado para a produção de moedas é o metal. O metal, ele é um dos elementos mais conhecidos da tabela periódica. São elementos ou substâncias metálicas caracterizados, pela sua boa condutividade térmica e elétrica, geralmente apresentando uma cor prateada ou amarelada e uma elevada dureza. Qualquer metal, ele pode ser definido também como um elemento químico que forma aglomerados de átomos com caráter metálico. Esses metais, eles apresentam características gerais, Eles possuem características únicas que os diferem das demais substâncias. Eles são sólidos, a temperatura ambiente, 25 graus, e apresentam cor prateada. Mas existem exceções, como o cobre e o ouro, que apresentam coloração vermelha e dourada, respectivamente. O mercúrio, ele é o único metal encontrado na natureza no estado líquido. E a primeira característica geral que iremos evidenciar, dos metais é a condutibilidade. Os metais, eles são ótimos condutores de corrente elétrica e calor. Os fios de transmissão elétrica são feitos de alumínio ou cobre, assim como as panelas que usamos para cozinhar alimentos. Os metais, eles possuem a capacidade de conduzir calor de 10 a 100 vezes mais rápido do que outras substâncias. A condutividade elétrica é usada para especificar o caráter elétrico de um metal. Ele é o recíproco da resistividade. Ela é indicativa da facilidade com qual, o metal é capaz de conduzir uma corrente elétrica. Os metais, por natureza, eles são bons condutores térmicos e elétricos. A condutividade térmica vai quantificar a habilidade dos metais de conduzir calor. Já a condutividade elétrica, ela é usada para especificar o caráter elétrico de um metal. A segunda característica que podemos evidenciar é a maleabilidade. Essa é a capacidade que os metais têm de produzir lâminas e chapas muito finas. Em muitos casos, a maleabilidade de uma substância metálica vai aumentar com a temperatura, Então, a temperatura é o quê? Um cofator. Por isso, os metais são trabalhados mais facilmente a quente. Os metais, eles são fáceis de serem transformados em lâminas, mas tudo também vai, indicar, vai se nortear pela temperatura. Temos, a terceira característica, que é a elasticidade. A elasticidade é a capacidade, de um sólido retornar à sua forma inicial depois de ter uma força externa aplicada e removida. Um objeto com alto nível de elasticidade é capaz de mudar bastante sua forma, enquanto ainda é capaz de retornar à sua forma original. Até um certo limite, ela depende, essa elasticidade vai depender do material e da temperatura. A elasticidade linear é uma aproximação. Os materiais exibem algum grau de comportamento não linear. E os metais, eles apresentam essa característica, essa alta capacidade de voltar ao normal após serem esticados. Podemos evidenciar na imagem do slide uma mola, que é um exemplo bem corriqueiro, bem usual, dessa característica de elasticidade, de retornar ao seu normal, de retornar à sua forma original.
Uma quarta característica muito importante é o brilho. Os objetos metálicos, quando eles são polidos, apresentam um brilho característico dos metais, né, por causa dos elétrons livres localizados na superfície dos metais. Esses elétrons livres, eles vão absorver e incendiar a luz. Os metais, eles têm brilho, que recebe o nome característico de brilho metálico. Agora, adentramos nos tipos de metais. Os metais mais conhecidos e utilizados são o ferro, o cobre, o estanho, o chumbo, o ouro e a prata. O ouro e a prata são classificados como metais preciosos. Separamos os metais em dois grandes grupos: os ferrosos, compostos por ferro, o nome é bem sugestivo, e os não ferrosos, onde o ferro está ausente. Temos um outro grupo formado pelos metais pesados, que são metais quimicamente reativos e bioacumuláveis, como o cobalto, o cobre, o manganês, entre outros. A mistura dos metais formam as ligas metálicas. Adentramos agora em um grupo muito importante, né, dos metais, que são os metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles são elementos químicos presentes no primeiro grupo da tabela periódica, né, chamado de família A. 1A. Podemos evidenciá-los em laranja, né, aí na tabela periódica. Recebem esse nome pois eles reagem facilmente com a água, formando substâncias alcalinas como os hidróxidos. Os metais alcalinos mais abundantes no planeta são o sódio e o potássio. Adentramos agora nas principais características, né, dos metais alcalinos. Eles possuem baixa densidade, em temperatura ambiente são sólidos, são metais moles e coloridos, são altamente reativos e bons condutores de eletricidade, apresentam baixa eletronegatividade e potencial de ionização, apresentam elevada eletropositividade, reagem facilmente com o oxigênio, formando óxidos, possuem somente um elétron na camada de valência, têm tendência a perder esse elétron, né, e formar cátions monovalentes, ou seja, com a carga 1+. E a configuração eletrônica sempre termina em S1. O hidrogênio, com um único elétron, ele está situado normalmente na tabela periódica no mesmo grupo dos metais alcalinos, né, ainda que às vezes ele apareça separado destes, né, em outra posição. Porém, a energia necessária para arrancar o elétron do hidrogênio é muito mais elevada do que a qualquer alcalino, certo? E agora, né, adentramos nos metais alcalinos terrosos, evidenciados na cor amarela da tabela periódica. Esses metais, eles representam os elementos químicos da família 2A, são substâncias sólidas, moles e de baixa densidade, e eles recebem esse nome pois os óxidos que formam eram chamados de terras. O alcalino terroso, este termo, deriva da forma como eram nomeados seus óxidos. Alcalino se refere à observação de que, quando solubilizados em água, esses óxidos têm caráter básico. Terroso era um termo aplicado antes do século XIX por químicos para designar substâncias não metálicas, insolúveis em água e não alteradas pelo aquecimento. Propriedades essas compartilhadas pelos óxidos desses elementos. E agora, né, iremos elencar algumas características dos metais alcalinos terrosos. Eles possuem propriedades básicas, ou seja, alcalinas, apresentam eletronegatividade menor ou igual a 1,3, segundo a escala de Pauling. Este valor tende a crescer no grupo de baixo para cima. São metais de baixa densidade, coloridos e moles. Reagem com facilidade com halogênios para formar sais iônicos e com a água, ainda que não tão rapidamente como os metais alcalinos, né, para formar hidróxidos fortemente básicos. Todos são encontrados no estado sólido. Todos apresentam 2 elétrons no seu último nível de energia, em subnível S, com tendência a perdê-los, né, transformando-se em íons bipositivos, como o exemplo aí do magnésio, né, do cátion, magnésio. Esta tendência em perder elétrons, denominada eletropositividade, cresce no grupo de cima para baixo, sendo menos eletropositivo o berílio. A reatividade dos metais alcalinos terrosos tende a crescer no mesmo sentido e o número de oxidação é 2+, ou mais 2. Temos também, né, os metais de transição interna. Os elementos de transição interna são os elementos de transição que apresentam
um orbital F incompleto e pertencem ao bloco 3b da tabela. Essa denominação metal de transição interna provém do fato de serem elementos cuja diferenciação na configuração eletrônica ocorre no nível interno, ou seja, no penúltimo nível da energia, 4F ou 5F. Os metais de transição interna, eles são subdivididos em dois grupos, né, em duas séries. Temos os lantanídeos e os actinídeos. Os lantanídeos são metais de transição interna de números atômicos 58 a 71, e os actinídeos são metais de transição interna de números atômicos 90 a 103. Temos também os metais de transição externa. São os metais que estão bem no centro da tabela periódica. Os seus elétrons mais energéticos ficam no subnível D incompleto. Para saber a qual família o elemento vai pertencer, não olhamos o total de elétrons na camada de valência, mas somente quantos elétrons estão distribuídos no subnível D. E aí classificamos os metais de transição externa. Adentramos agora, né, em uma classificação muito importante, né, que são os não metais. Eles formam uma das três categorias, né, de elementos químicos. Uma de suas características importantes é serem altamente eletronegativos, isto é, de ganharem elétrons de valência de outros átomos mais facilmente do que liberam os seus. Ao contrário, né, dos metais, em suas características, né, um não metal ele pode ser um isolador ou semicondutor. Eles formam ligações iônicas, ganhando metais, ou ligações covalentes com outros não metais, né? Os seus óxidos são ácidos e eles são maus condutores de eletricidade e calor. Só existem 7 não metais conhecidos, o que contrasta com mais de 80 metais, mas são os não metais que constituem a maior parte da Terra, em especial das suas camadas exteriores. Os organismos vivos são compostos quase exclusivamente por não metais. Muitos não metais, seja hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo, são diatômicos, e a maior parte dos restantes são poliatômicos, né? Classificações que vimos nas aulas anteriores. Outra, né, classificação são os metalóides. O semimetal ou metalóide, né, sendo semimetal o nome mais recomendado pela IUPAC, para designar, né, aqueles elementos que apresentam tanto características de metais quanto de ametais, né, isso tanto nas suas propriedades químicas e físicas. Quem são esses metalóides? Né? Os metalóides, o semimetal, é aquela designação clássica e genérica desses elementos que vão exibir características de metais e de ametais, né, de não metais. Quem são eles? Né? Temos o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio e o telúrio. E esses metalóides, esses semimetais, eles apresentam propriedades, apresentam características. Os semimetais, eles apresentam semelhanças de suas propriedades físicas com os metais e químicas com os ametais. Essas propriedades eles são semicondutores elétricos e térmicos, né, nas suas propriedades físicas aí. Eles formam óxidos anfóteros em suas propriedades químicas, ou seja, o que são óxidos anfóteros, né? São óxidos que em determinados momentos comportam-se como óxidos ácidos e em outros, né, em outros momentos, como óxidos básicos. E eles apresentam discreta interseção na realidade, ou sobreposição da banda de condução com a camada de valência. Isso aí são as suas propriedades subatômicas. E, né, adentramos no último conteúdo desta aula, que são as tendências de grupo. Primeiramente, iremos evidenciar a eletronegatividade. Em química, eletronegatividade é a medida relativa da força de extração, né, que um átomo ou um grupo funcional exerce sobre o par de elétrons envolvidos em uma ligação química. Normalmente, essa ligação química é covalente. E esta propriedade está na dependência de dois fatores, ou seja, a eletronegatividade ela depende de dois fatores. Quais são eles? O número de elétrons na última camada e o tamanho do átomo. Isso é muito importante para determinarmos essa eletronegatividade. Veremos agora. Como o tamanho do átomo aumenta nas famílias da tabela periódica de cima para baixo,
temos que a eletronegatividade aumentará de baixo para cima, né? A gente evidencia aí nesta imagem, nesta figura. Já nos períodos, verificamos que esse aumento se dá da direita para a esquerda, não é? Pois sabe-se que o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Então, né, esse aumento né, da eletronegatividade vai se dar de quê? Da esquerda para a direita, justamente porque estes átomos, né, o tamanho dos átomos vai aumentar da direita para a esquerda. E a gente vê nessa variação de eletronegatividade nas famílias e períodos, né, aí na figura. Essa eletronegatividade, né, nas famílias, certo? Ela vai aumentar, né, de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Sendo o oposto, né, da eletronegatividade, a eletropositividade é a propriedade que o átomo apresenta, né, maior ou menor tendência em repelir elétrons. Sendo essa a eletropositividade, né, o inverso da eletronegatividade, a sua variação nas famílias de tabela tem um aumento de cima para baixo e da direita para a esquerda, né? Essa característica ela corresponde ao inverso da eletronegatividade e, portanto, sua variação nas famílias da tabela periódica tem um aumento, né, de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda, conforme, né, a figura está evidenciando. E obrigada, pessoal, por mais essa aula.